Olá e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. A homossexualidade é hoje o tema central do Papai é Bem. Para debater o tema trazemos dois convidados. O Dr. António Américo Salema, psicólogo, terapeuta sexual, especialista em sexologia clínica. Mas seria redutor apresentar o percurso do nosso convidado apenas com esta introdução, visto que a sua experiência é vasta. Dr. Salema é também sócio fundador da JANO, Associação de Apoio a Pessoas com Disforia de Género, colabora em vários projetos de intervenção nesta área. Faz parte da lista de clínicos da Ordem dos Psicólogos do Colégio de Competência em Sexologia Clínica, habilitados a assinar os relatórios que comprovem o diagnóstico de perturbação da identidade de género. A arte, a estética, a moda fazem parte da identidade de Nelson Vieira. Exprime-se como poucos no mundo da moda, trabalha como stylist, diretor criativo e consultor de marca. Ao longo dos últimos anos viu o seu trabalho publicado em diversas revistas nacionais e internacionais. Vogue, Rebs, Chon, Elle, conta com a sua arte no histórico das suas publicações. Nelson Vieira, que falará da sua experiência sobre o tema. Estão apresentados. Espero que bem apresentados, se tenham sentido justiçados com este início de introdução. E tenho aqui duas notas para iniciarmos este podcast. Portugal está entre os 9 países do mundo que têm proteção constitucional sobre a orientação sexual. Isto foi uma nota tirada do jornal da BBC e outra nota retirada do Jornal Público deste ano, refere o seguinte: graças às leis antidiscriminação, Portugal é o destino mais hospitaleiro para a comunidade LGBTI. Dr. Salema, estamos assim tão bem resolvidos no que diz respeito à orientação sexual? Olá, muito boa noite. Antes de mais, obrigado, Cláudia Moura, certo? Cláudia, exatamente. Pelo convite, e agora o nosso colega de mesa, de painel virtual, como é que se chama? Eu não estava... o Nelson. Olá, doutor. Sim. Tudo bem. Vamos ficar pelo António, Nelson e Cláudia, se não se importa, está bem? Ficamos assim mais contraídos. Sim. Nesse sentido, agradeço desde já a oportunidade e o convite. Aqui só uma pequena introdução. Eu agora atualmente, e vamos falar um pouco da sexualidade, daquilo que é arcaico e a contemporaneidade dos tempos atuais. E, portanto, aqui a questão da disforia de género, neste momento já é que está enquadrada na DSM, portanto uma questão de disforia associada ao género e não perturbação. Falou acho que a Cláudia que não está numa situação de perturbação e portanto é mais disforia. E relativamente à associação, esqueceu-se de falar da minha associação, esta já pertence ao passado, já, a Associação Território de Afetos, é mais ligada à arte, às sexualidades em geral, através da arte, onde eu sou sócio fundador e presidente da direção e portanto tinha que falar agora na minha associação. Faz muito atual. Bem, António, faz muito bem, põe aqui os pontos nos is. Eu como transmontano que sou, portanto, não me custa nada pôr os pontos nos is. Portanto, olha, desde já agradeço o convite, era só mesmo para falarmos desta questão que agora, porque às vezes as pessoas, o que era perturbação de identidade de género nos tempos de hoje, não é, está associado mesmo a questões da disforia, o mal-estar com o corpo e com o sexo atribuído à nascença. Nesse sentido, pronto, isto é a questão mais da identidade de género. Na questão que falou que estamos aqui a abordar da orientação sexual, de facto é uma questão pertinente, nomeadamente em que a sexualidade tem vindo, a meu ver, tem-se vindo revisitando e transformando ao longo de décadas. Portanto, se falar desde a antiguidade clássica aos tempos atuais, ao passar pelo cristianismo, onde existiam vários pecados, onde existiam várias perturbações, nomeadamente com as questões na área da saúde e da doença. Portanto, fomos vendo que, bem pouco tempo recente, que profissionais de saúde de uma outra geração que não a nossa, não é? De certeza que ainda somos jovens, e portanto teriam uma abordagem
uma abordagem totalmente distinta do que nós, enquanto terapeutas sexuais, teremos nos dias de hoje. Contudo, para pôr os pontos nos is, então agora lançando aqui um bocadinho, contudo ainda temos terapias, não é? Nos dias de hoje, não é? As de hoje, terapias de conversão, mas terapias... Que na França foi há cerca de um mês banido, não foi? Sim, e portanto, em Portugal Ainda acontece? Ainda acontece, embora que as queixas não devem ser feitas, portanto, não só nas questões de colegas que fazem determinado tipo de intervenção clínica, mas que, a meu ver temos de facto proteção à população LGBTQ e, portanto, mas a nível de questões mais veiculadas na sociedade, eu penso que ainda temos um trabalho de mudança comportamental e de alguma tomada de consciência por parte das pessoas, por parte dos intervenientes primários. O que é que eu quero dizer? Eu, na consulta, a minha base estava aqui a pensar como é que é de refletir sobre isto. Na minha consulta é uma consulta individual, mas que assume proporções sistémicas e globais e coletivas. Claro. Portanto, embora que nós tenhamos, como disse, proteção à população, uma proteção, as leis em vigor do Terreiro do Paço são muito adequadas, são incríveis, mas agora sou eu transmontano, mas não vejo nenhum transmontano, se calhar, a casar no seu local de... na sua área de residência, exatamente, na sua área de residência. Na sua área de residência, não na morada fiscal, na sua... Sim. Na sua origem. Portanto, se calhar somos para o Alentejo, para o Fundo também não, e nós vemos os grandes centros onde temos Porto e Lisboa, com Coimbra a ser o berço. Coimbra ainda era um bocadinho arcaico, não é? Conservadorismo, portanto vamos ficar por Porto e Lisboa, em brincadeira. Porto e Lisboa, onde nós temos uma grande, eu não digo aceitação, porque não podemos falar que não temos que aceitar nada, mas uma grande cordialidade, simpatia e adaptação às sexualidades. E, portanto, onde a população LGBTQ, portanto, pode ter uma outra dinâmica, uma outra atitude mediante a sua circunstância, quer no trabalho, quer na sua relação com os seus pares e na sua vida conjugal. António, então, falou de uma situação que é as pessoas não se expressam na sua identidade a 100% quando estão fora das grandes cidades, não se sentem confortável, portanto, aquilo que já me leva já leva aqui para outro ponto, que é quem está nos grandes centros urbanos sente-se de alguma forma mais defendida, mais protegida, mas ainda, mesmo assim, ainda há um longo caminho a ser feito, e quem está longe dos centros urbanos ainda se vê aqui com uma discriminação, um preconceito muito grande, de uma forma genérica, obviamente, e que estamos aqui a falar. Aqui há uma questão aqui subjacente. Nós somos, não é, citando o meu mestre, que eu também sou da área da psicanálise, e, portanto, Coimbra de Matos, falecido Coimbra de Matos ainda este ano, há pouquíssimo tempo que nos deixou, mas que deixou o seu pensamento. Nós somos objetos de relação e, portanto, um indivíduo, uma pessoa, independentemente do local onde está, ou na interação com o outro, vai ter que não é adaptar, mas vai ter que ter um comportamento. Vai ter que se ajustar um pouco à circunstância e ao meio envolvente. Portanto,
porque não existimos de forma isolada, estamos sempre em constante em relação com o outro. Portanto, nas nossas atitudes, no nosso envolvimento, na nossa vida em geral, aquilo que fazemos, até da maneira como nos vestimos ou perfumamos de manhã. Se estivermos numa interação mais erótica, de repente estamos com uma outra dinâmica. Se estivermos mais deprimidos, se calhar vamos vestidos de outra forma, mais sorumbáticos. O que é que eu quero dizer? Estamos sempre em relação. A questão não é estar nos grandes centros ou nos centros, isso é a base, também acho que sim, porque tem a ver com a cultura e com a educação, para a qual nós nos fomos construindo ao longo da nossa identidade, porque depois nós temos é que perceber todo o percurso, aquilo que nós abordamos, o coming out, né? Todo o caminho que a pessoa faz até chegar ao grande centro. Mas chegar ao grande centro, e é isto que eu levanto a questão também para o nosso colega painel, o nosso colega amigo e colega de painel, também podemos refletir de que forma é que nesse caminho da construção da sua identidade, independentemente da origem de onde vem, de que forma é que ele se vai representar com o outro. Porque há muitas pessoas que até podem estar no Porto, e aquilo que eu vejo, que na minha consulta, a maior parte dos meus pacientes já vão por várias situações, que desconhecem o que é que são marchas LGBT, que desconhecem o que é que são ativismos, o que é que desconhecem as associações, e portanto que vivem um pouco outsider do mundo mais visível. Não sei se me faço entender. São pessoas, são jovens que não têm, que se calhar nunca andaram em contacto mais virtual, social ou atrás de associações, porque nunca necessitaram, e que estiveram sempre muito mais enclausurados no seu pensamento e na sua vida interna. E é nesse sentido que não tendo suporte, por vezes, não sabendo de que forma é que onde interagir, porque é muito fácil nós falarmos se alguém que tenha já tenha feito todo o coming out e que até já tenha uma visibilidade, uma aceitação, não existe homofobia internalizada, como nós falamos na pessoa, na sua identidade, e de repente tanto está estar em Freixo Espada à Cinta como estar na cidade do Porto. Claro. Portanto, aqui aproveito refletir. Ok, e aproveito este momento para passar aqui a palavra ao Nelson e para ele falar um pouco da sua experiência, porque o Nelson não é do Porto. E é curioso, sim, eu estava-vos a ouvir, boa noite, antes de mais obrigado, Cláudia, pelo convite, e estava-vos a ouvir e por acaso é curioso como as coisas podem ser vistas de várias formas. Eu não sou do Porto, estou cá há 23 anos, e quando saí o meu percurso, o que me fez sair do Porto foram vários motivos, não é? Mas um deles foi o facto de eu me sentir muito diferente e não ser aceito naquela sociedade, não é? Portanto, eu queria fugir dali porque sofria de bullying na escola, portanto, todos os meios que me rodeavam faziam com que eu me sentisse um patinho feio. E quando chego ao Porto, deparo-me com uma aceitação diferente, não é? Portanto, havia colegas que eram iguais a mim, pessoas que falavam a mesma linguagem que eu, não é? Portanto, e obviamente que isso fez com que eu me sentisse em casa e aceite naquilo que eu era enquanto pessoa, enquanto indivíduo. E obviamente que a cidade ajudou-me a crescer imenso e a poder ser eu próprio, a ter a minha identidade e não ter medo nem receio daquilo que eu era. Algo que quando eu era mais novo sentia em meios mais pequenos, sentia o contrário, sentia a homofobia, sentia o preconceito, tudo isto. É curioso como é que passado 20 anos, que isto é muito engraçado, que aconteceu-me recentemente há 3 semanas atrás, eu nunca tinha sentido no Porto, ou tinha sentido que às vezes as pessoas olham para nós com um olhar mais reprovador, com um olhar mais de indiferença ou de estranheza, não é? Coisas desse género, isso é normal acontecer. Mas estou aqui há 20 anos, não é? E nunca me tinha acontecido um ato de violência. E então, há 3 semanas atrás, eu estava no Porto, e isto quase a conversa estavas a falar, como é que essa cidade realmente é uma cidade gay-friendly, ou realmente estamos aqui protegidos dessa forma, não é? Realmente o Porto evoluiu imenso nestes últimos anos, é verdade, não é? Porque eu recordo-me de quando eu assumi que era gay,
com 16 e agora o percurso e a evolução que existe neste sentido, não é? Portanto, estarmos completamente à vontade, poder andar na rua livremente, não é? Mas não é assim tão livre como parece, porque recentemente, como tu estava a dizer, eu estava na rua com o meu namorado e tínhamos ido sair, tínhamos ido até à Baixa e eram 2 da manhã, eu estava a sair do plano B, estou em direção aos Aliados para apanhar um Uber, não estava a conseguir apanhar o Uber porque eles estavam sempre a cancelar, porque agora aquilo está em obras, portanto está ali um bocado confuso, não é? E comecei a subir a avenida em direção à Trindade, a pensar, ok, ali naquela zona vou apanhar um Uber mais fácil para ir para casa, porque era o percurso que iria fazer. E de repente estou sentado no meio dos Aliados, naquelas cadeirinhas que estão lá, e estava a partilhar afeto este que nem sequer eram coisas, tipo, nem era beijos, nem era nada, não é, que pudesse de alguma forma chocar a sociedade e as pessoas que estavam ali, né? Ainda por cima estava pouquíssima gente, como eu estou a dizer, eram 2 da manhã, 2 e pouco, e de repente há 6 jovens, portanto estamos a falar de uma faixa etária dos 20 e poucos anos, há 6 pessoas que estão ali perto de nós. Eu estava de costas e de repente apercebo-me que 2 deles começam-se a aproximar de nós. E viro-me para o André e digo assim, pá, estou com um pressentimento que alguma coisa vai acontecer. E nós estávamos a partilhar um afeto tipo só de tocar nas pernas de um do outro, tipo, um afeto normal, portanto, estávamos ali à espera do Uber que chegasse, que entretanto um dos Ubers tinha aceito a viagem, nós estávamos ali à espera, faltavam 2 minutos que ele chegasse. E de repente chegam 2 gajos à nossa beira e começam-nos a abordar, a perguntar se nós éramos gays, se nós éramos homossexuais, se nós éramos, desculpem aqui o termo, mas paneleiros, a palavra que ele frisou, não é? E eu de repente olho para ele e digo, bem, amigo, desculpa, mas sai daqui, não é? Não me incomodes o meu espaço porque nós queremos estar aqui sem ser perturbados. E eles continuam a insistir e começam a aproximar-se cada vez mais. Neste momento, tu sentes automaticamente que alguma coisa está errada e eu levanto-me em direção à paragem do autocarro que estava em frente, estavam lá algumas pessoas à espera do autocarro e quando começa a andar eu já não me lembro mais nada, porque de repente estava eu a levar com um soco na boca, desculpa, mas é mesmo assim, e de repente estou a estar sangue por todo o lado. Imagina, eu tenho 37 anos, não é? Portanto, estou aqui há 20 anos, nunca na vida me aconteceu uma coisa destas, e como é que é possível, em pleno século XXI, na cidade do Porto, isto acontecer ainda, não é? Portanto, eu fiquei muito transtornado, eu fiquei muito abalado mesmo, confesso, porque são as frustrações que vinham do passado redobraram, não é? Porque penso, como é que é possível hoje em dia isto acontecer? Eu não tive reação, porque obviamente naquele momento ele ao fazer-me aquilo, eu fiquei muito, perdi um bocado os sentidos e tudo isso. O meu namorado não fez nada, porquê? Porque entretanto viu os outros 4, porque eles eram 6 no total, ok? Viu os outros 4 mais acima e pensou, pá, se a gente só faça aqui alguma coisa, se reajo, isto vai acabar mal, não é? Portanto o que ele fez foi agarrar-me, levar-me, e esses 2 miúdos vão em direção aos outros 4, e naquele momento chegou o Uber, e eu entrei no Uber e tive um ataque de choro, mas assim um ataque de choro que vocês não imaginam, porque pensei, isto não está a acontecer, isto não aconteceu, não é? Portanto, tudo isto é muito engraçado, não é? Portanto, como é que eu no Porto nunca tinha sentido e nunca tinha acontecido nada do género, estou cá há 20 anos, e agora, na minha cidade natal, em Penafiel, eu não estou a dizer que é melhor, nem posso dizer que é melhor, mas se calhar até sinto menos estes preconceitos, entendem o que eu quero dizer? É curioso isto, é curioso como é que nos meios mais pequenos agora, aquilo que eu senti no passado que era esta indiferença, este bullying, eu agora consigo sentir mais, se calhar, confortável lá do que aqui. Eu aqui agora não me sinto tão protegido, porque acho que tem que haver mais policiamento, opá, não sei. Acho que realmente a grande cidade é uma faca de 2 bicos, não é? Aqui há uma ambiguidade que é, por um lado, permite seres tu, por outro lado, pode ser mais violento. Entendem o que eu quero dizer? Que é isso que eu sinto. A altura eu fiquei em choque durante 3 dias, aquilo não me saía da cabeça e eu estava, desculpem as palavras, mas estava com raiva, estava com ódio, claro. Tudo aquilo que estava a acontecer, não é? Portanto, é curioso, não é? Como é que passado 20 anos estar aqui no Porto, isto acontece ainda e em pleno século XXI isto é possível acontecer, mas aconteceu.
Nelson, eu vou aqui. António, não sei se quer dizer aqui alguma coisa, fazer aqui algum tipo de apontamento. Não, aqui foi muito curioso o que o Nelson acabou de dizer. Eu até agora lembrei-me que falou, mas até existia aqueles banquinhos nos aliados, afeto, amor, família. Que ironia! Ironia. Quando disse que estava nos aliados, a dizer, eu levo-me logo para o pensamento da minha associação, que é onde existe afeto não há tolerância, quer dizer, não existe preconceito, não pode existir maltrato para o outro, portanto, não é? E, portanto, António, por isso é que eu frisei a dizer isso, que é, eu não estava de alguma forma a fazer algo que provocasse a sociedade, percebem? Portanto, eu estava muito contido, não é, nos meus atos, sendo que eu nem sequer devia estar, eu posso ser eu livremente e fazer aquilo que me apetece na rua como qualquer pessoa, mas não o faço precisamente por uma questão às vezes de respeito ou até para não haver circunstâncias deste género. E eu estava realmente a fazer algo muito simples, que era um afeto, mas uma coisa mesmo simples, não é de nada do outro mundo. E é isso que é curioso. Eu cada vez, às vezes em consulta é muito caricato, que a questão do afeto é muito interessante, que nós vemos que os avós, por vezes, conseguem porque amam, porque respeitam, porque o envolverem-se, não é, com os seus netos, através do afeto, né, da relação afetiva que têm com os netos, capacidade de respeitarem, não sei se aceitam ou deixam de aceitar, mas de respeitar e de apoiar, isto porque tenho pacientes que ainda nos dias de hoje, estamos a falar aqui após 20 anos, como o Nelson falou, após 20 anos. Estamos a falar que há a década de 80 a homossexualidade era considerada doença, mas já não estamos na década de 80, estamos no século XXI. Portanto, estamos a ver uma identidade que não permite que os indivíduos cresçam como pessoas na sua integridade normal e integridade como pessoas do mundo e cidadãs do mundo. Portanto, e nós vemos que neste momento atual ainda nós temos pais que ainda têm comportamentos como se fosse por exemplo, como tiveram estes miúdos nos aliados, mas já há 40 anos atrás que era considerado doença e se calhar as pessoas não sabiam muito bem e havia o conceito da doença, da promiscuidade, do HIV. Eu passei por isso. Os meus pais, quando eu assumi, a minha mãe levou-me a um psicólogo. Era isso que eu ia te questionar, é quando tu te afirmas, quando tu percebes que a tua identidade não é normativa, ok? Como é que foi esse caminho, Nelson, perante os teus pais? Foi horrível, foi um choque gigante para a minha mãe, por cima sendo filho único. A minha mãe, como o António estava a dizer, a primeira coisa que fez foi, ok, isso é uma doença, eu vou-te levar ao médico, tens de ser tratado, não é? E foi assim meio ano de angústia total, a minha mãe não conseguia olhar para mim, a minha mãe inclusive tentou-se matar com medicação, portanto imaginem o nível que isto chegou, não é? Mas passado algum tempo e com alguma conversa, porque ela teve que aprender a lidar e aprender a falar e a perceber algo que não fazia parte do cotidiano dela, não é? Portanto, é uma aprendizagem também para os pais isto, não é? E eu acho que cabe aqui muito aos pais e aos filhos haver este encontro a certa altura, não é? De fazermos perceber, fazermos entender. E foi duro, não estou a dizer que não, portanto foi há 20 anos atrás, eu tinha 16 anos, era uma criança, mas fui sempre muito fiel àquilo que eu era e independentemente de sabendo que estava a magoar a minha mãe muito, eu não podia deixar de ser eu, não é? Que é isso que muitas vezes acontece, não é? Que as crianças isolam-se, depois podem fazer mil e uma coisa, não é? Hoje em dia é a minha melhor amiga. A minha família toda, a minha avó inclusive, não é? A minha avó hoje em dia é a minha melhor amiga, todos eles aceitam os meus namorados, todos eles respeitam os meus namorados, a minha mãe liga-me às vezes a dizer, Nelson, acabei de ver uma coisa na televisão, se a homossexualidade vai ver, e eu rio-me, tipo, oh, mãe, sério, não é? Mas é curioso, mas é um processo muito duro, é desgastante, é muito triste, porque nessa altura tu percebes que estás a magoar os teus pais, não é? Principalmente a minha mãe, mas que
não existe outra forma, sabes? Tipo, que eu não vou deixar de ser eu, não é? Porque aí estava-me a anular completamente. Portanto, é um processo muito grande. Mas eu dou este exemplo. Hoje em dia será muito mais fácil se eu for pai, não é? Se eu tive, ou amigos meus que são heterossexuais, não é? Que têm filhos e que de alguma forma já se apercebem que o filho é diferente e a abordagem que tem com ele é completamente diferente daquela que eu tive com os meus pais, não é? Porque também estamos a falar de ambientes diferentes, de alturas muito diferentes, mas sim, é doloroso, muito doloroso. Nelson, em algum momento tu sentiste que a preocupação não estava em ti, mas estava na percepção de terceiros? Estou a ser clara? Isto é, o que é que o vizinho vai achar? O que é que Completamente. A culpa, sabes que a minha mãe ainda hoje, uma das grandes causas dela sentir isso, e o meu pai, eu com o meu pai tive uma relação muito mais especial, porque foi muito mais longo, envolve outras coisas, que também não quero falar muito sobre isso, mas envolve essa vergonha perante os amigos. Eu sei que ele foi boicotado durante muito tempo perante os amigos por ter um filho diferente, percebes? E eu sentia, isso também foi uma das coisas que eu percebi logo desde que assumi e desde muito cedo, que foi, eu também tinha que ir com calma, sabes? Porque ok, eu tinha que assumir quem eu era e não ia deixar de o fazer, mas também tinha que entender o lado dos meus pais, no meio onde eles estavam inseridos. Porque esse meio não foi fácil para eles, de todo, não é? Meus pais sofreram muito, principalmente o meu pai, com os amigos, não é? Aquele tipo de comentários que existe de todo género, que vocês, não é? Vocês sabem e que existe. Portanto, sim, claro que sim, e é isso. Acho que, no meu caso, acho que o principal, a principal dificuldade para as coisas não terem sido tão fáceis foi mais os terceiros, não é? O que eles pensam, como é que eles nos veem, do que propriamente a minha família, eles, sim, Pois. sem dúvida. Porque nós, entretanto, falámos sobre isso passados uns anos e falávamos, e a mãe dizia, porque eu tinha vergonha, porque é que os nossos vizinhos iam pensar de ti. E hoje em dia a minha mãe já não acha isso, não é? Pelo contrário, não é? Ótimo. Mas sim, mas é isso, é curioso, sim. O Nelson era diferente, tinha 2 braços e 2 pernas. Desculpe, eu tenho sempre que. António, e chega muito a consulta, não é? A história repete-se. Não, todas as histórias, a base é idêntica, não é? Portanto, toda esta incapacidade de aceitação, de se assumirem mediante aquilo que pretendem para a vida, que as pessoas a serem felizes e portanto, nem se devia estar a questionar, independentemente de, como é que se diz, porque isto aqui tem uma evolução, porque a sexualidade foi evoluindo, não é? O que antigamente era com a finalidade da procriação, não é? Entre homem e mulher, não é? Agora temos a questão da partilha, do afeto entre pessoas, independentemente da orientação, da raça, etnia, extrato social, académico. Isto, de facto, eu acho que é uma grande evolução e penso que devemos estar otimistas. Contudo, aquilo que mais me inquieta, não me preocupa tanto, porque senão ficava doente. Inquieta-me ainda. Se andasse sempre preocupado, seria algo que me poderia levar, por vezes, se calhar, à doença mental. Eu, como quero ajudar as pessoas, tenho um trabalho de casa. Tenho que fazer o trabalho de casa e, portanto, tenho que não me deixar preocupar, mas não quer dizer que não me inquieto. Inquieto-me, contudo, é ver, não no período, no tempo da idade ou da geração da mãe do Nelson, não no tempo de vários colegas que foram meus professores, outros da psiquiatria, da psicologia, da década, se calhar, de 60, ou dos 80, onde passaram por todo. Quer dizer, a formação em sexologia não existe nos compêndios académicos, quer das medicinas, quer da psicologia, são formações da sociedade, por exemplo, das várias sociedades, mas da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, onde nós trabalhamos, refletimos sobre, através do conhecimento científico, das guidelines que são expostas no mundo, para nós termos conhecimento. Eu tenho pena que alguns colegas
não tirem as formações necessárias, mas que, acima de tudo, assim, mas, como já dizia um grande psicanalista, para além de teorias, nós temos de ter a capacidade de estar com o outro, na relação humana. E, portanto, podem existir muitas teorias, mas nós temos é que ter, independentemente de ter conhecimentos ou não sobre sexologia clínica, eu tenho que ter capacidade de estar com a pessoa Nelson, e não com o homossexual Nelson. Ora, mas nem mais. com a pessoa. E, portanto, portanto, não tenho que ter a formação. O que mais me inquieta é que nos dias de hoje ainda tínhamos pais que não são da geração da mãe do Nelson, que não são da geração dos meus pais, portanto, porque eles tiveram uma educação, uma cultura onde a homossexualidade era doença, era o cristianismo, portanto, tínhamos aqui muito fado, Fátima, futebol, e, portanto, temos aqui toda uma situação em que a homossexualidade era pecado, até a masturbação era pecado, não é? O pecado do onanismo, e, portanto, toda uma geração com 20, 30, 40 anos que de repente vai ser pai, ao vivenciar, quer médicos, quer profissionais, quer pessoas do cotidiano, tem uma realidade de não compreensão. Onde é que vem o afeto? É que com o afeto eu consigo aceitar e respeitar. Se eu tiver a capacidade de amar, eu consigo aceitar, eu não gosto de chamar de diferença, mas a pessoa que tem um comportamento X ou um comportamento Y. Portanto, o que mais me inquieta é que, de facto, nos dias de hoje, várias questões. Meu ver, e um parênteses aqui, não tem que haver policiamento nas ruas, não tem que haver câmaras de filmar na rua. O Nelson faz o que quiser, quer dizer, tem o frontotemporal para dizer o que é normal, o aceitável perante a sociedade. Tem aqui, portanto, ele tem cérebro, tem mente e diz assim, não, eu não vou fazer determinados comportamentos porque se calhar vou para outro local, ou vou para outro, e faço, e tenho muitos sítios para fazer. Agora, num comportamento aceitável, ok, e isso é questionável, aceitável, mas ele tem o direito de ser feliz e de ter a liberdade individual. Portanto, a questão é que nos dias de hoje não tem que haver policiamento nem câmaras de filmar em lado nenhum. Tem que haver, e nem tem que haver, outra crítica que eu faço, porque isto depois vamos para outro padrão, que também não é só estas questões. Estamos a falar de violência doméstica, violência de género, não é? Em casais LGBT. E, portanto, isto tem uma dificuldade. Dificuldade não da população LGBT, mas das entidades, dos agentes que estão a trabalhar com as vítimas. Isto para dizer que, se eu tiver nas escolas o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, em articulação com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e com as várias ONGs, fazer compêndios teóricos, mas não é nós trabalharmos na faculdade, ou eu querer ser assim um investigador da sexologia e pós-licenciatura decidir tirar uma formação. Isso já tem 30 anos, já tem 40. Não, estamos a falar que nós temos que trabalhar precocemente no pré-infantário, onde nós não temos que ter um padrão azul e cor-de-rosa, padrão de género. Ora, nem mais. Que está completamente desatualizado, não é? Pois, mas aquilo é na base. E, portanto, se nós não trabalharmos a educação, vamos ter comportamentos destes que nós achamos que eu não critico tanto comportamentos dos pais atuais, mas que são de outrora, portanto, pais com 60 anos, pais com 70, avós. Portanto, critico jovens de 20, 30 anos e colegas de trabalho, psicólogos, que até fazem essas terapias que devem ser julgados aos expulsos da ordem, dos psicólogos, aos expulsos da atividade profissional, portanto, que não têm competências científicas. E, portanto, eu faço mais esta crítica, porque, de facto, nós temos uma estou a ver, até às piadas, estou a ver, olha, a minha educação, quer dizer, de vez em quando tenho cá a família, até trazem o santinho, quer dizer, aqui nós temos mesmo aqui desde sempre, nós temos muito cristianismo associado, portanto, aqui o Adão e Eva, e é a Barbie e o Ken, e é o azul e cor-de-rosa. Portanto, e até nas prendas familiares, nós temos aqui os santos pela casa, portanto, e eu não vou criticar, vou aceitar, respeitar, e até ficar ali bem, aquele com dourado e um bordô, portanto, a questão é que nós temos que ter atenção, que temos que trabalhar através da educação,
através, logo de pré, no pré-infantário, mesmo antes da escola, que eu sou do tempo da escola primária, portanto agora é primeiro ciclo, portanto, no ensino pré-escolar, onde nós não temos que ter a bata cor-de-rosa e a bata azul, o menino a brincar com a bola e a menina a brincar com a boneca e com o fogão, porque depois vamos ter comportamentos, a menina com o fogão e com as panelas, e não vamos ter comportamentos desajustados, porque depois, e só para terminar, desculpa lá, eu falo mais, que aqui diz-se assim, falo mais com a polícia da régua, portanto é uma expressão aqui da zona do Douro. E portanto, neste sentido, porque nós temos população LGBT que chega à minha consulta, onde são casais idênticos à população hetero, quer dizer, uma sociedade heteronormativa, mas que chega e que depois vamos ter outro problema. Ó doutor, mas então, agora o meu namorado, o meu companheiro, até me obriga a ter relações sexuais porque eu tenho um comportamento X ou Y, ou passivo ou ativo, e de facto até estou com problema, chego com algum sangramento anal, e nós começamos a questionar, então, mas qual é a questão, o problema, não sei o quê, e chegamos à conclusão que está a sofrer de violência doméstica, de abuso sexual, de violência doméstica. Só que essa pessoa, isto foi um caso que eu tive há pouco tempo, essa pessoa até veio de um sítio qualquer, independentemente do Porto, Trás-os-Montes, ou onde quer que seja, e os pais não sabem, mas quem paga o quarto na cidade do Porto ao estudante universitário são os pais. E ele não quer ir à polícia, porque senão os pais vão saber que ele é homossexual, mas também não consegue deixar o comportamento da relação que ele tem conjugal com o agressor. Portanto, e agora vocês vão ver o que é que se passou. Eu vou à polícia, eu vou à esquadra da GNR, porque acompanho os meus pacientes fora de consultório e dou apoio. E, portanto, eu estava lá e o meu paciente é gozado e eu tive que dizer, não, eu sou companheiro dele, desculpa, tem algum problema? Mas quem é? E o atendimento àquele jovem, mas eu sou mulher, então eu sou mulher, bate-lhe. Vem cá fazer que... Estão a ver? Portanto, todo este discurso heteronormativo não vai permitir, não vai dar espaço para que a pessoa, se estiver sozinha, para poder seguir em frente com o processo ou para poder sair de uma relação tóxica. Estão a ver? Isto é outro pormenor, dava para outro podcast. Portanto, aqui a questão é que nós temos que ver que todo este trabalho, todo este percurso, não é só com leis, nem com estes chavões que somos o 9º país, chavões da comunicação social, que o 9º país que protegemos as pessoas, e depois vemos jovens que são expulsos de casa, que não têm dinheiro para ir a terapeutas privados, portanto, se pagar uma consulta, portanto, para ter o apoio, que não têm suporte nem rede, até podem ter, mas não têm grande vontade, nem têm grande autoconfiança para se dirigir a uma ONG, ou uma associação que até possa ajudar, não têm essa motivação, porque não estão no meio. Estão a ver, não estão no meio associativista, portanto não estão no Porto e Lisboa, se calhar estão em Freixo Espada à Cinta, e portanto não têm essa capacidade de ação, e portanto, nós estarmos atentos a continuar neste tipo de intervenção, que por vezes vai deixando muito sofrimento à pessoa, e só para vos deixar que a pessoa chega à consulta mais destruída, porque cai naquela ambivalência no seu percurso de construção da identidade, o quê? Ambivalência entre o desejo e o dever. Doutor António Salema, estamos aqui entre um problema de afeto e pedagogia? Sim, eu penso que estamos aqui com um problema acima de tudo, de educação e das questões de cidadania, tudo aquilo que nós veiculamos nas definições da igualdade de género, no respeito pelo próximo, nas questões de cidadania, nós vemos agora aqui temas, quer dizer, quando se discute a questão da educação sexual em escolas, nós estamos a falar não é da educação sexual nas escolas, estamos a falar de temas fraturantes que certos pais não querem que sejam discutidos. Não é? Como é o tema da orientação sexual, da identidade de género, das infecções sexualmente transmissíveis, portanto estamos a falar desses temas, portanto, não é, portanto, porque ao nós questionarmos que os nossos filhos na escola, porque a escola é que é o ponto fulcral de conhecimento e portanto os professores têm que ser formados, e a mim quem me conhece, eu não deixo de ir, posso já deixar de não ter tempo de ir fazer algumas sessões em alguns sítios, mas em escolas e falar com os jovens eu nunca deixo de ir, portanto, e quando me convidam vão com todo gosto, título voluntário da minha associação, e foi por isso que a criei, com todo gosto.
Agora, é nas escolas que os professores, a entidade, agentes preponderantes para haver a mudança de comportamentos. Agora, porque às vezes os pais não têm que acumular papéis, por vezes os pais não têm capacidade até né, através do conhecimento, ou até de perceber ou de falar sobre a intimidade sexual dos filhos e, portanto, têm mais dificuldade, mais timidez e, portanto, acho que temos que ter um papel através da educação. Mas isso logo numa fase muito primária e acho que tem a ver com, como eu disse, no pré-ensino. Para ensino através do que é isto de padrões de género. E depois, claro, quero dizer, agora há relações, quando falamos de relações de afeto, já passamos para outro padrão, não é? Que é para outra questão. As relações estão muito mais virtualizadas, estão muito mais Mas passo aqui a bola, e já vamos aí, passo aqui a bola ao Nelson e faço a seguinte questão. Que houve aqui, tu sentiste na tua infância, se te sentias diferente, tu próprio mencionaste, e depois quando existe a passagem para o Porto, se encontraste a tua identidade e foste encontrando o teu coming out. E também uma coisa, como eu introduzi, tu trabalhando na moda, te sentes também mais protegido daquilo que é a tua identidade. Pá, sem dúvida, eu na minha terra, não é, em Natal, em Penafiel, sentia-me desprotegido ao máximo, porque era realmente um miúdo diferente e as crianças já por si só, não é, me julgam e fazem coisinhas más, não é, portanto, eu quando vim para o Porto, eu senti-me em casa, no sentido de ter pessoas iguais a mim, não é, onde nós conseguíamos nos proteger mais, onde eu conseguia realmente ser eu próprio, portanto, porque é isso que nós estávamos a falar, mesmo na educação, porque eu automaticamente, ao entrar numa escola de moda, portanto, os meus professores também tinham uma outra abordagem connosco, não é? Coisas que eu não tinha, por exemplo, em Penafiel, eu sentia também, de alguma forma, sentia-me diferente perante alguns professores, a forma como eles me tratavam, não é? Onde me colocavam, não é? Essa indiferença e esse distanciamento. Eu senti isso também, não só pelos coleguinhas, mas também pelos professores, porque realmente... lá está, é a forma como eles veem as coisas, não é? Que não estão preparados também para realmente fazerem o seu trabalho e serem imparciais naquilo que estão a ver, não é? E aqui no Porto isso não aconteceu, portanto eu aqui consegui ser eu próprio, conseguir ter a minha identidade e ser feliz, que é isso que nós no fundo queremos todos, não é? Que é conseguirmos sermos nós próprios, sem julgamentos, sem apontar o dedo, sem tudo isso. Mas claro que o Porto ajudou-me nesse sentido, em todos os aspectos. António, aqui o local onde nós estamos, voltando aqui um bocadinho ao início da conversa, é importante para nós encontrarmos aqui a nossa paz interior e o caminho para a felicidade. Sim, quer queiramos, quer não, os grandes centros permitem-nos falar do anonimato e, portanto, todo o anonimato que as pessoas, os jovens, possam adquirir para ter, é interessante falar nisto, mas também, por outro lado, também me inquieta, não é? Porque é que tem que existir este anonimato. E, portanto, mas na cidade do Porto, em Lisboa, os grandes centros, Faro, Coimbra, o que seja, mas tem... Era um bocado todo o sistema, não era, António? Pois, estamos aqui um bocadinho com um discurso muito teórico, não é? No sentido de... Agora, isso não devia acontecer, mas também não devia acontecer, não é? O Nelson, como estavas a dizer, Nelson, quer dizer, estamos a falar há uns meses atrás, há uns dias atrás, e estamos no Porto, na Avenida dos Aliados, no epicentro de uma cidade, e deparámos-nos com isso. Portanto, com uma mera manifestação, o que seja, de afeto entre duas pessoas do mesmo sexo, ainda são alvo de gozo. De gozo não, violência. Isto foi pior. Não foi gozo, foi violência. É tudo de gozo. Eu até já tive tanto, isso eu já consigo estar indiferente a isso, não é? Que a minha vida toda foi só que a grande questão que se levanta é que, de facto, é que nós podemos, os jovens que passam por isto durante a minha vida toda, estou-me a lembrar dos meus pacientes que têm 40 anos e durante a minha vida toda, já viram o que é durante a minha vida toda, tenho 40 e poucos anos,
E o Nelson, e eu como o Nelson, durante a minha vida toda eu passei por isto, mas isto tem que parar de alguma forma, não pode continuar a haver este maltrato à pessoa que existe, à pessoa que existe, ao eu do Nelson, e portanto, ele teve esta capacidade, não é, mais criativa, ligada às artes, saiu de Penafiel e foi para grandes centros. Mas há pessoas que não têm toda esta capacidade interna, não é? Mais tão criativa e tão dinâmica, para poder se reinventar. E estamos aqui a falar da autoestima, estamos a falar de pessoas que continuam nos seus locais, sem capacidade, não é? Sem capacidade até de interagir. Desculpa interromper, isso é curioso, porque há pouco tempo conheci, precisamente também lá em Penafiel, um jovem da minha idade que ainda está nessa bolha. Porque como ele ainda vive lá, não é? Portanto, ele tem muitos receios, muitos medos, portanto, e não se consegue afirmar e ter voz ali. E diz que eu perguntei-lhe, mas tu és feliz? E ele disse, à minha maneira sou. Não é? E é curioso perceber isto, não é? Tipo, como é que ainda hoje em dia isso acontece, realmente acontece muito. Acontece muito. Não é? Ele tem a minha idade, Cláudia, portanto estamos a falar de uma Sim, mas pessoa, até mais velhos. E há, portanto, toda a conjuntura social ali à volta, familiar, portanto, eles acabaram por estar numa bolha e estiveram sempre nessa bolha e não têm... Mas eu aqui estou como o doutor António Salema, é que quando estamos a falar de alguém de 40 anos, tem um pai de 70, 70 e tal, pode a caminhar para os 80 anos. Mas a questão é que aconteceu aqui há dias internamente, chegou-nos uma menina de 21 anos, deparou-se que não estava a perceber o que estava a passar com ela e estava a gostar de uma colega sua, estava a sentir-se atraída. Desabafou com a irmã e com os pais e foi severamente castigada, ao ponto dos pais dizerem, atenção, eu vou-me suicidar, o que é que vão pensar de nós, o que vão pensar de ti? Estamos a falar aqui de pais de 40 anos. Isso é que é o problema. Pronto, estamos a falar que são de uma região de Bragança, salvo erro, se não me estou a enganar. Portanto, é por isso que a conversa passou aqui por vários pontos, que estamos a falar de pedagogia ao longo dos anos, faixas etárias, décadas, não é? Portanto, há aqui várias situações que potenciam uma má relação com a nossa identidade, o nosso caminho. Isto é preocupante e aquilo que me preocupou foi que nesta discussão que existiu, a preocupação não era a filha. Não era se a filha estava bem ou se não estava, era o outro, a percepção do outro. E isso foi aquilo que mais me preocupou e chamou a atenção. Portanto, e depois isto faz muita confusão, eu não sei se o Dr. António Salema quer dar aqui um ponto de vista mais tecnicista sobre este ponto de vista, porque o que é que há a dizer sobre isto? O outro tem assim tanto impacto na nossa vida, não é? Eu comecei com Coimbra de Matos, não é? Objetos de relação. Exatamente, portanto, eu ia dizer, somos objetos de relação, não é? Então, objetos relacionais. Portanto, aqui agora, o que nós é que temos é que parar, e eu gostava que esta pandemia nos tivesse, né, já que nos tirou o mundo lá fora e que nos remeteu para o mundo interno, nos fizesse revisitar certas partes nossas e termos capacidade de transformadoras para um mundo melhor. Mas a meu ver acho que não houve grandes mudanças, mas que a nível do nosso pensamento devíamos ter de fazermos todos parar e refletirmos, mas quem é o outro potenciador ou que capaz de influenciar a dinâmica relacional e afetiva que eu tenho com as pessoas mais próximas. Portanto, quem é que é o outro cidadão que vou permitir interferir na felicidade das pessoas, do meu filho, da felicidade das pessoas que mais, não é? Quer dizer, mas isto ainda continua a acontecer, porque aquilo que acabaram de, não é? Acabou de dizer uma coisa interessante, quer dizer, o que é que vão dizer as pessoas, o que é que vão dizer,
Eu tenho um paciente da zona. Eu trabalho na zona norte toda, Trás-os-Montes, Mirandela e Bragança, nos hospitais privados e no meu consultório, onde eu comecei, e Porto. E, portanto, eu tenho, e Vila Real, tenho esta zona toda, eu trabalho na área da sexologia e da psicoterapia em geral. Mas nesta zona norte, eu tenho pessoas, como estava a dizer o Nelson, lembrei-me logo de uma pessoa, não interessa onde, de uma pessoa que passou a vida toda, e numa base de quê? De aceitação, sereno, tranquilo. Mas lá no fundo, se nós começarmos a desbravar, foi uma vida inteira perdida Claro. a nível da relação. Sim, porque eu não Isso é tão acredito, triste. eu tenho muita dificuldade quando falo com essas pessoas, porque depois eu acabo por ser eu a julgá-las, quando não tenho esse direito, como é óbvio, não é? Porque já fui julgada a minha vida toda, mas eu acabo por julgá-la, porque muitas discussões que eu tive com algumas pessoas assim foi que o facto dessas pessoas não terem a capacidade de se afirmarem e de serem elas próprias, levou com que esta conversa exista ainda hoje, não é? Portanto, porque realmente muita gente fica ali naquela caixa a vida toda, e isso de alguma forma fez-me julgá-los, porque depois eu não acredito que eles sejam felizes na totalidade, porque ninguém é feliz na totalidade quando está a oprimir alguma coisa, não é? Quando tu não estás a libertar os teus sentimentos todos cá para fora e as pessoas estão a ver um Né diferente, não é? Um Nelson diferente. Não vamos aqui, eu vou ter que... Foi mais 40 minutos, Cláudia. Não é isso. Não é alguma coisa, Nelson. É o todo. Exatamente. Não é uma coisa. É a parte, é a estrutura psicoafetiva e emocional, e portanto é a nossa base, e portanto isto é quase o todo. Portanto, emoção, sentimento, portanto é isto que temos que dar voz. Agora, quando esta parte do seu eu se depara com a ambivalência entre o desejo e o dever, está a ver? E, portanto, isso se deixa aniquilar por tudo o que está à sua volta e por todos a sociedade heteronormativa, contextos educacionais, contextos culturais e padrões societais, é que a pessoa vai colapsar de alguma forma internamente e, portanto, aí a doença Doutor aparece. António, há aqui uma situação que eu tenho que pegar, porque o Nelson está aqui a falar. É que a doença aparece, sem dúvida, não é isso mesmo. É mesmo, é que ela aparece, não é? Portanto, doutor António, aquilo que me chamou a atenção é, o Nelson próprio referiu, que é como é que as pessoas não se expõem, não se exprimem, não marcam uma posição, não dizem eu sou isto. No entanto, também é o caso em que as pessoas exprimem a sua posição perante aquilo que é a sua base, portanto, e vamos falar aqui dos pais, e muitas vezes é só ponto de ruptura perante os pais. Portanto, os pais dizem, podes viver a tua sexualidade, mas não vives dentro de casa, vais viver fora, vais viver no Porto, vais viver longe da nossa casa porque nós não aceitamos, nós sabemos que tu és, mas nem sequer vamos divulgar à família. Portanto, aqui também afirma-se, e é um ato de coragem, ainda bem que o fazemos, mas isto cria pontos de infelicidade e insegurança da forma como podemos ver a nossa vida, não é? Portanto, e as nossas relações e o nosso futuro. Eu acho que isso é uma... Acho que a Cláudia contextualizaste muito bem e, portanto, a nossa vida, portanto, tendo todos esses pormenores, são artefactos para termos uma condição de existência, não é? Portanto, já nos está a enviesar de alguma forma. E, portanto, não existe esta espontaneidade da família, da relação. Portanto, se não me permitem, quer dizer, podes fazer, mas vai fazê-lo longe, não é? Podes ser o que quiseres, mas depois de eu estou-me agora a recordar, deixa-me sair da minha profissão aqui de onde estou, para tu seres quem quiseres, deixa-me reformar para eu sair da cidade, ou vai embora desta casa. Eu não sei onde é que este podcast poderá passar, mas agora se me tiver, eu estou-me a lembrar de um paciente que não vou dizer que ele foi expulso de casa, isto foi há uns meses atrás, e eu fiquei assim um bocado, aí fiquei transtornado. Como é que é possível com pais formados, olha, então agora já é um estereótipo, quer dizer, com
mas com algum grau académico, É isso, e portanto... Porque eu senti muito mais indiferença com pessoas com formação do que pessoas com mais simples, por acaso é curioso. E eu acho que isso não quer dizer rigorosamente nada, porque às vezes nós estamos à espera que as pessoas com mais recursos, seja eles quais forem, não é? Com académicos, whatever, que sejam eles a perceber, a entender e até nos sentimos confortáveis, e no meu caso foi sempre o oposto. As experiências que eu tive foram sempre o contrário. Portanto, dos sítios que eu achava onde ia ser mais aceite, foi onde eu fui menos aceite, ou mais julgado, não é? Portanto, isso é curioso. Eu agora tenho imensos casos que, pronto, não querendo estou a divagar, mas aqui, quer dizer, estou a falar de professores universitários que ficaram estupefactos quando, se calhar, o filho com 18, 19 anos, tenho muitos pacientes, portanto posso estar não estou a 18, 19 anos, o que é que eu faço agora ao meu filho que quer ir no dia de São Valentim passar o dia com o namorado, mas o que é que eu faço? E eu digo, olha, não faz nada, mas não vai pagar a consulta para me perguntar isso, portanto é deixar portanto, vai deixar o que o filho quiser. Se divirta! O que é que eu posso, o terapeuta, dizer isso? Portanto, estamos a falar há pouco, e a Cláudia conhece muito bem, por isso dele posso falar, de outras pessoas estou aqui um bocadinho mais questões éticas, e portanto não posso mencionar nomes, nem nada, mas o Pedro Matias, que é o meu braço direito da minha associação, é uma pessoa transexual, e de facto eu há muitos anos que o conheço desde o tempo da Associação Geno, e portanto faço e que sempre o acompanhei no percurso dele. E ele é de uma escola, ele foi presidente da Associação de Estudantes, falo dele porque ele faz palestras comigo, eu estou a falar dele porque ele faz, e eu criei a associação e ele agora é secretário da direção e é o meu braço direito. Portanto, ele quem me ajuda. E, portanto, ele, o Pedro Matias, que está a tirar mestrado e Erasmus, e está na Cracóvia, já nesse Antuérpia, em Relações Humanas, em Direitos Humanos, e, portanto, é mesmo uma pessoa fantástica. E, de facto, ele foi presidente da Associação de Estudantes, sempre mulher, não é? Associação de Estudantes da Alfândega da Fé, Distrito de Bragança. E sempre foi. No 12º ano, decidimos fazer uma palestra na escola sobre educação sexual. E estamos a falar da Alfândega da Fé. No final da Alfândega da Fé eu falei teórico, não é? Falar de disforia de género, sexualidade, orientação sexual, o que é isto? Muito bem. Veio o testemunho na primeira pessoa. Estão a ver, a presidente da Associação de Estudantes, afinal é o Pedro. O Pedro, os pais estavam lá, nós chamámos toda a gente. Os pais estavam lá porque ele entrou para a Faculdade de Letras do Porto, no 12º ano acabámos com uma palestra da presidente da Associação de Estudantes. E, de facto, toda a gente o abraçou. Colegas, estamos a falar, estão a dizer, os Matarruã, os Transmontanos, aquela malta, o povinho. Estão a ver? Os meus amigos são transmontanos, curiosamente, é uma parte, mas são boas pessoas, acredito. E, portanto, aqui a questão é que, no final, sabe o que é que disse o pai? Foi delicioso. O pai é agricultor, tem ovelhas, rapaz, isto na escola, deu um abraço, chorar, hein, mãe? Rapaz, se queres ser homem, estás tramado, vais ter que ir comigo à azeitona e a tratar das ovelhas, porque não ficas em casa, está a ver? Vais ter que ir comigo trabalhar já queres ser homem. Portanto, na piada, no abraço e na aceitação e no respeito, sem estarmos a pensar em muitas questões, sem estarmos com, acima de tudo, chantagens emocionais aos filhos, não faças agora, não faças aquilo porque vais-me destruir, vais destruir a família, o que é que vai ser de nós, o que é que vai... Portanto, isso é muito pesado. É muito pesado mesmo. Isso é muito pesado. Eu acho que as pessoas têm que começar a fazer mais terapia individual, irem a bons analistas. Isso aí queria perguntar ao Dr. António, o que é que aconselha? Porque aqui estamos a falar sobre a base, porque lá está, a história do Pedro Matias é fantástica, é uma história de amor e de afeto, é uma história de amor, de afeto, é incrível, eu adorei conhecer o Pedro, é daquelas pessoas que me marca. Por isso que eu falei nele. Exatamente, a história dele marca pelo lado bom da vida, não é? Da forma que nós podemos olhar a vida, pelo lado mais leve, e os pais dele foram aqui um exemplo. E a base dele ajudou a fazer esta transição
de uma forma leve. E já é tão pesada por si, e portanto eu ajudar. E é sempre esta perspectiva que eu tenho quando quando crio o podcast, quando peço que escrevam artigos e criar aqui a marca da Papaya. Porque é muito mais que uma sex shop, é muito mais para darmos a voz a quem não tem, e que se existir aqui uma pessoa que possa considerar e passar a ver a vida de uma forma mais leve, caramba, eu amo o meu filho, a minha filha, seja ela lésbica, seja ela homossexual, o que é que isso interessa? Mas nem sempre é assim, nem sempre conseguimos, nem sempre há vários Pedros Matias, não há várias histórias de Pedros Matias, e a história de Pedro Matias, volta a dia, estamos a falar de um transgénero. O que é que aconselha nestes casos? Isto é, terapia de família, terapia dos pais, porque é um ato de coragem já ir à terapia, não é? Porque qual seria aqui a sua palavra? Desculpa, estava aqui sem som. Eu acho que acima de tudo a base é o amor e a base é o afeto e, portanto, a capacidade de nos darmos ao outro e respeitarmos o outro. Na impossibilidade disso acontecer, não temos que culpabilizar os pais, portanto, quer num processo individual, quer de encontro terapêutico e clínico, portanto, não é, a minha intervenção não é de culpabilizar ninguém, é de nós tentarmos todos, com o apoio, quer de associações que possam ajudar pais, nomeadamente a minha, a Associação Território de Afetos, a Amplos, que faz um trabalho extraordinário de apoio a pais, de pai para pai, de mãe para mãe, e portanto, acho que através da educação e da formação, da sensibilização, e portanto, acho que devemos trabalhar a família quando isso for necessário, mas acima de tudo, eu acho que as pessoas, em todo o processo, e estamos a falar da população LGBTQ, portanto, em todo o processo, todo este maltrato, toda esta impossibilidade de o ser, impossibilidade de sentir, de expressar emoções ao longo da adolescência, ao longo da sua vida, não é? No momento até das fantasias eróticas da masturbação, o que é que eu estou a pensar? Estou a pensar do meu colega, do colega que eu vi no ginásio, no treino, ou do meu professor, da aula, mas acho isto é normal, estamos a falar de miúdos de 13, 14 anos, 16 anos, portanto, onde começam a fazer descobertas e começam-se a interrogar. Portanto, não é nessa altura que podem ter acompanhamento, mas devemos, acima de tudo, dar espaço, abertura, para que as pessoas possam falar, possam se exprimir. Se não for com os pais, ter com o nosso médico de família, não é? Podemos não ter poder económico para ir a um terapeuta, um psicólogo. Portanto, mas o médico de família tem que ter a capacidade, porque é o clínico. Desculpe interromper, António, mas aqui o problema é que nós estamos a falar um bocadinho, que é estes profissionais de saúde ou outra coisa qualquer, muitas das vezes não vão ser as pessoas indicadas, não é, para ajudar, porque senão depois vão ser confrontadas com esses professores de faculdade, não é, que supostamente deviam ter a formação necessária e o conhecimento para não permitir, para aquilo não acontecer, não é? Portanto, percebe? Eu quero ser otimista. É um bom princípio. Não, eu quero ser otimista, mas portanto, eu enquanto técnico, enquanto terapeuta, quer dizer, tenho a idade que tenho, e não parei ainda de me formar, portanto ainda estou a estudar, ainda continuo a ter formações teóricas, supervisões clínicas, não é? Portanto, eu enquanto médico também não posso ir só a congressos a ir passear, também tenho que ir se calhar formar-me a assistir a aulas, a perceber, não percebo nada de sexologia porque não aprendi na escola, vou então ter alguma formação com sexólogos clínicos e portanto as sociedades que possam ajudar. Portanto, se não... Quer dizer, eticamente, se eu não tenho capacidade de intervenção, muitas vezes acontece, eu encaminho para um colega. Eu não trabalho com determinada população, por exemplo, pessoas com deficiência, faço palestras na sexualidade da deficiência, mas intervenção com pessoas com deficiência, eu encaminho para colegas da APPACD, APPs, Associações Salvador, todas as entidades que trabalhem com a população X. Eu tenho que ter a capacidade de até ajudar a encaminhar. Portanto, eu não tenho capacidade de ajudar, portanto, encaminho.
Agora, não podemos é permitir que continuem, as pessoas não tenham abertura. E isso é que o Nelson estava a mencionar, não é? Quando existe falta de abertura, existe já um apontar de dedo. É, apontar de dedo. E, portanto, isso é um maltrato, e eu espero é que a homofobia não exista em profissionais de saúde, a homofobia não existe. Estou a ser otimista. Portanto, não exista na minha classe profissional, porque aí acho que devem ser expulsos, ou quem faz terapia de conversão, acho que deve haver queixas à ordem, e a nossa ordem trabalha muito bem, quem fala, eu acho que trabalha muito bem, portanto acho que... Agora, nós temos que, não podemos entrar numa atitude polarizada, não é? Não temos uma atitude muito de campanha, não é uma atitude muito de ativismo, devemos entrar mais numa intervenção, acho que, da educação e da formação, de sensibilização, de novas tomadas de consciência, e acho que é só através da educação. E, portanto, do nosso papel sereno, não da crítica, mas de compreensão, de respeito, até mesmo para os pais, para os médicos, para toda a gente, trabalharmos todos no bem-estar individual, porque o percurso do Nelson é o percurso de outra pessoa, que tem 60 anos, é outro, e, portanto, temos que adaptar de forma individual às circunstâncias. Portanto, eu nunca questiono qual é a sua orientação sexual, ou como aquele chavão, que para mim é um chavão, quer dizer, ativo, passivo, homossexual, bissexual, não sei o que mais, quer dizer, as pessoas são pessoas, os comportamentos das pessoas têm não tem que ter esses chavões, que às vezes até na minha... Depois dentro da homossexualidade também são as bichas, as trinchas, as isto, aquilo, o gueto, quer dizer, isso para mim, eu não entro nesses cenários, não entro nessas coisas, eu falo com o Nelson, ou falo, se quiser falo com a Nádia, estão a ver? Portanto, agora, e pode estar ainda com barbas e pode estar com... Agora, eu falo com a pessoa que se dirige à minha consulta. Agora, estarmos a dizer, olha, o homossexual X ou isto ou aquilo, para mim... a mim não me interessa se é homo, ou só bi, só tri, nem com quem vai para a cama, ou o que é que faz na cama, a mim não me interessa em que consulta, a mim preocupa-me é o bem-estar interno da pessoa e todo o percurso que ela faz para que de uma forma aí é que vamos nós chegar, de uma forma consciente, porque às vezes aquilo que verbaliza, e até estou muito bem com 60 anos, tive uma vida a cuidar da agricultura, tive uma vida a cuidar de projetos de vida, sou professor doutor, isto, aquilo, e não tive tempo, não fiquei muito mal por não ter uma vida afetiva e emocional. Eu aí é que questiono e tento trabalhar isso, porque aí, desde que não seja a sublimar, que é isso que eu questiono às vezes, sublimamos demais e interrogamos-nos de menos e questionamos-nos de menos, e portanto... a ausência de consciência é que a mim mais me inquieta. E, portanto... Doutor António, ainda isto é uma dúvida minha e provavelmente de muita gente que se calhar está aqui numa fase de coming out ou mesmo confuso. Isto remetendo à história que eu contei há pouco. E a orientação sexual é descoberta desde tenridade ou existe ali um período... não quero estar a ser incorreta na expressão de descoberta. Isto é, há aqui uma fase da idade, isto remete à história que contei há pouco, devido à menina já de 21 anos, que não estava a perceber o que estava a passar com ela. Portanto, só para que quem ouça este podcast e esteja na mesma situação, possa ter aqui algum tipo de resposta e possa ser encaminhado para algum tipo de apoio. Cláudia, eu sou muito sincero, tenho esta opinião, portanto, não existem estudos também para dizermos se a heterossexualidade, se o dedo mindinho é mais pequeno do que o dedo X, ou que há estudos já da sexologia até, teorias de investigação acerca da questão genética, ou questão do comportamento, ou a questão a nível da orientação. A meu ver, eu abordei a questão da educação e abordo a questão e nós somos produto, nós somos construto, não é produto, construto da nossa interação com o outro e interação com o meio, não é? Com o nosso life space, com o nosso espaço vital. Portanto, tendo um espaço vital, o nosso life space heteronormativo,
onde uma pré-escola temos se calhar um padrão cor-de-rosa e azul, Pato Donald e Margarida, Mickey, Barbie e Ken, onde temos toda uma situação onde eu começo a brincar com o cor-de-rosa e com o azul, porque se compra o lilás ou o branco, já é menino ou menina, mesmo até na maternidade começa-se logo com este padrão das cores. Toda a minha construção identitária vai estar associada, todo o meu caminho vai estar associado a uma heteronormatividade. Claro que um jovem, que aos 14 anos inicia a sua masturbação através da sua fantasia, estou a falar mais de um jovem, podia falar também de uma jovem, mas está mais aceito no homem, mas acho que as mulheres e os homens e mulheres, género feminino e masculino, devem iniciar a sua prática masturbatória, porque isso faz bem à saúde sexual. Portanto, não é só os meninos que o devem fazer. E, portanto, os meninos e as meninas que iniciam a prática masturbatória, na adolescência, na sua descoberta, vão-se questionar a tal ambivalência. Mas eu tive uma ereção com o meu colega Nelson, que tinha umas pernas morenas ao fazer exercício físico no balneário, no 10º ano, 15 anos, e assim, e tive uma ereção, e bem, mas o dever, a sociedade à volta, não podes, não permito, estás doente, mas vá, todo um discurso, quer parental, todo um discurso dos amigos, eu acho muito caricato, para respondendo, não quero fugir à questão, quer dizer, não há cá uma teoria, nem vamos andar atrás, a meu ver, atrás dos estudos, a dizer que a homossexualidade isto ou aquilo, não existe um espectro, homossexualidade, bissexualidade, heterossexualidade, e dependendo do estímulo, a nossa sexualidade é descrita a posteriori, e portanto todos nós temos comportamentos X ou Y mediante determinadas motivações internas. Agora, não vamos estar presos a determinados tipos de padrões, não é? Associados a o que é ser, o que não é. Eu acho que a sociedade é que tem ausência de saúde, porque não permite que a Estamos pessoa... padronizados, não é? Não, estão padronizados. Tendo um comportamento Estamos padronizado... em caixinhas. Quer dizer, eu vou seguir, quer dizer, se eu for habituado num colégio cristão, católico, a comer talher e faca, eu vou sair de casa na ceia de Natal como de talher e faca, e com os 7 talheres, e rezo uma Ave Maria antes da ceia. Quer dizer, não vou discutir isto, porque acho que é normal, estão a ver? Mas que já chego a uma determinada idade da vida e digo, mas a mim agora apetece-me estar a rezar cada vez que eu vou, mas aí já pode ser tarde, já passaram muitos anos, não é? Por acaso é uma questão engraçada, eu acho que toda a gente, a minha vida toda a gente me questionava isso muitas das vezes, que é, mas tu sempre soubeste que eras gay, ou quando é que tu descobriste que eras gay? E eu fico a olhar para as pessoas e muitas vezes nem consigo responder, porque eu acho que eu próprio não tenho percepção disso, não é? Portanto, é algo natural, portanto, é uma coisa que sempre fez parte, portanto, não há uma altura onde eu achei que, ok, eu gosto disto, sabes? Tipo, eu não consigo, no tempo, dizer foi aqui e agora, não é? Mas muita gente faz essa questão, por acaso é curioso. Mas há que quebrar esse para mim é um mito. Portanto, havendo liberdade e espontaneidade e abertura familiar numa primeira infância e do grupo de pares na adolescência com os amigos, a pessoa vai ter um comportamento como aquele meu jovem, aos 18 anos, vai sair com o namorado e vai achar normal, estão a ver? E no dia dos namorados com o namorado. Agora, se não tiver uma abertura num espaço e num tempo familiar, do grupo de pares, vai chegar aos 30 anos sem capacidade e com dificuldade, porque a sua autoestima vai ser maltratada ao longo da sua vida. Eu tenho uma amiga minha, só uma parte, uma amiga minha que tem uma ansiedade, mais ou menos, e que claramente é sensível a tudo isto e que já se apercebeu que que um dos filhos é diferente, não é? E o acompanhamento que ela lhe dá é o acompanhamento de, ok, deixá-lo ser quem ele quer ser, não é? Portanto, e que o ajuda neste processo todo, não é? Que é algo que normalmente não acontece, não é? Por estes padrões que a gente vê, não é? Portanto, e que nos levam depois até uma certa idade até nos assumirmos ou não, ou até descobrirmos quem somos. Ok, então faltam 4 minutos para terminarmos. Uma mensagem otimista que queiram deixar. Doutor António. Eu penso que, através do amor e do afeto, todos nós temos capacidade de relação. Portanto, na base da aceitação de respeito e de cumplicidade,
para com o que é estar com o outro. E, portanto, independentemente da raça, etnia, orientação, independentemente daqueles discursos desculpem lá, dos chegas e o que andam por aí, portanto, eu acho que isso é um discurso. Vamos ter um bocadinho mais de capacidade crítica, vamos ter pensamento crítico e científico, vamos ter capacidade de integrar o ser humano nos dias de hoje. E, portanto, esquecendo o passado e respeitando o próximo na liberdade e na espontaneidade. E, portanto, muito obrigada, Nelson. Muito obrigada, Dr. António. Sejam felizes e sejam vocês próprios, sabes? Eu acho que é isso. É o mais importante, nós sermos felizes, independentemente daquilo que nós gostamos ou não, pai, isso não interessa. O mais importante é nós estarmos bem connosco próprios e... Mesmo que o caminho não seja o mais fácil, não é? Sem dúvida, sabes porquê? Porque depois no final tu vais perceber que é muito melhor... Valeu a pena. Vale a pena, vale a pena mesmo. É mesmo isso. Muito obrigada aos dois. Força. Procurem ajuda. Há profissionais de saúde, independentemente da orientação, de questões se é questão de orientação, mas em todo no dia, na correria da nossa vida, parar. Sim, se precisarem de ajuda, não é? Seja porque for. É isso. Todas as pessoas, quer dizer, fazendo uma análise pessoal e parar um bocadinho, falar, desabafar. E fazer terapia, não é? Uma coisa que faz bem. Ótimo conselho, Dr. António. Governantes, eu votava em quem fosse, em vez da obrigatoriedade de estarmos de máscara, de nos deitarmos todos no divã, quase todos, de fazermos todos. Muito bem, agradeço-vos imenso este tempinho, acho que ainda continuávamos aqui por mais 40 minutos, havia discussão. Muito obrigada por este tempo, foi um gosto, muito obrigada.